O manto tupinambá, ele é um manto mesmo, um manto feito com penas de uma ave típica aqui do Brasil, o guará, uma pena vermelha. Guará é do vermelho. Guará é vermelho, né? Por isso que é lobo-guará, o lobo vermelho, né? Então, essa ave ela é muito vermelha. E o manto, ele é um vermelho muito vivo, Muito assim, é vivo, super bonito. Então, todos os materiais naturais, né? São fibras naturais, fibras, por exemplo... Valorização da própria fauna e flora, né? Exatamente. Fala pessoal, eu sou a Sofia Fonseca e estamos começando mais um episódio do VersaCast. Dessa vez a gente vai analisar uma obra de artes visuais chamada Manto Tupinambá. E o professor Rodrigo Issa está aqui com a gente. Bem-vindo, Rodrigo. Oi, Sofia, tudo bem? Oi, pessoal. Bem, hoje a gente vai falar, dando sequência aqui a obras que fazem parte... É a saideira das artes visuais, não é? É a saideira, né? Uhum. Então, essa obra... E é a saideira das obras que, na verdade, elas vão remontar sobre a nossa construção identitária. Legal. Né? A nossa identidade enquanto povo. Isso é muito, muito típico da UNB, valorizar obras como essa. A gente já falou, já tem análise para vocês. Se você não viu, volta para poder ver. Na sequência, foi uma das primeiras ideal. que a gente gravou, que foram das pinturas rupestres, lá do sítio arqueológico, lá no Piauí, né? Que tem na matriz também. E o manto tupinambá também tem uma importância muito grande para a gente, por quê? Primeiro que é um método tradicional de produção. Esse manto ele tem uma importância porque só era usado por líderes da tribo tupinambá mesmo, então líderes religiosos, o cacique, enfim, ele era um símbolo, como se fosse uma espécie de coroa. Só que ele era usado em rituais antropofágicos, principalmente. Então, tem uma importância muito grande o manto tupinambá para a cultura mesmo dos povos tupi. E eles não tinham conhecimento mesmo, né? O povo atual dos tupinambás, eles nunca tinham visto. Ficou uma cultura oral, uma história oral de que a minha avó viu e tinha antigamente aqui um manto, que ele era muito importante e tal. Então já tem um aspecto da oralidade, né? Tem um aspecto da oralidade. E aí a gente pode falar isso sobre esse aspecto dos povos indígenas também, que é uma característica, assim, também, como dos povos indígenas, de parte de povos africanos que vieram aqui para o Brasil também. Por exemplo, os povos nigerianos também, dentro da religião, eles têm muito essa questão da oralidade, de passar a religião através da própria oralidade, não deixar por escrito. Então, é uma manutenção de tradição através da memória viva e da prática viva daquela comunidade. Então, o manto tupinambá, ele tem uma importância, primeiro, religiosa, histórica e de fortalecimento dessa cultura desse povo. E esses mantos tupinambás que existiam, que eram 11, eles todos foram, não se sabe exatamente o que aconteceu, se eles foram roubados, ou se foi, sei lá, uma tribo tupinambá que presenteou foi presentear um rei europeu, alguma coisa, houve essa troca de presentes que era comum aqui na época da colonização, desse escambo. Fato é, nenhum desses mantos estava no Brasil, 11 deles estão na Europa, aliás, hoje 10, e 4 deles na Dinamarca. Que foi de onde veio o manto tupinambá. E onde é que estava exposto esse manto tupinambá? No Museu Nacional da Dinamarca. Aí você pensa, o que tem a ver? O que está fazendo lá? Exatamente. Então, esse legal, movimento... a representatividade da UNB colocar, né? Exatamente. E por que esse movimento aconteceu? Nos anos 2000, esse manto ele veio junto com outros itens lá da Dinamarca para cá, para o Brasil, para uma exposição. Nisso, alguns povos, tribos, enfim, povos tupinambás foram ver essa obra. Inclusive, tem uma artista chamada Glicéria Tupinambá, que ela é uma artista plástica e ela tentou refazer o manto tupinambá a partir da observação que ela viu através do vidro mesmo ali, da esquife. Então, ela não sabe exatamente, porque essa técnica da produção do manto tupinambá se perdeu. Então, a importância dele também tem essa questão de reafirmação cultural das produções artísticas dos povos originários aqui do Brasil. Então, ela, além de uma importância cultural, ela também tem essa importância também técnica. Então, ela até produziu mantos, não fica igual, não ficou parecido assim, exatamente, porque dá para ver que a técnica que ela tentou fazer foi meio que empírica ali, a tentativa e erro para ela tentar encontrar essa técnica. Similaridade. Até que ali depois da pandemia começou um processo do embaixador do Brasil na Dinamarca para tentar repatriar esse manto. E isso aconteceu
em setembro de 2024, esse manto tupinambá voltou ao Brasil. Muito Hoje significativo. ele faz parte do acervo do Museu Nacional. Museu Nacional esse, gente, que pegou fogo em 2018, desculpa, que é o nosso museu mais importante aqui no Brasil. A gente perdeu muita coisa. Então, esse processo também de repatriação dessa obra, né, desse manto, também se deve a esse fator, né, de reconstruir a nossa história. Então, houve ali uma negociação extensa com o governo da Dinamarca para conseguir repatriar. Isso aconteceu. Esse evento ele teve a presença do presidente Lula, da primeira-dama Janja, da ministra dos povos originários, Sônia Guajajara. Então, teve toda uma cúpula, uma importância muito grande no retorno dessa obra. E essa obra, inclusive, quando ela retornou, foi feita uma cerimônia para receber essa obra, né? O principal cacique da tribo Tupinambá estava presente, enfim, diversas lideranças. Então, é uma obra que ela vai remeter muito a essa questão da nossa singularidade, né? De falar um pouco dessa nossa origem. Esse processo de repatriação fala muito sobre essa questão do nosso patrimônio cultural, sobre o colonialismo aqui no Brasil. Fala ali de características que podem aparecer na prova de história tranquilamente, né? Como que ele foi parar lá na Dinamarca. E assim, falando em questões técnicas sobre a própria obra, né, ela é usada todos os materiais naturais, né, são fibras naturais, fibras, valorização por exemplo, da própria fauna e flora, né? Exatamente. Penas dessa ave, é uma ave chamada guará, que tem uma pena vermelha. Guará é do vermelho. Guará é vermelho, né, por isso que é lobo-guará, o lobo vermelho, né, então essa ave ela é muito vermelha, assim, se vocês derem uma olhada nessa ave, vocês vão ver, e o manto ele é um vermelho muito vivo, muito assim, super bonito. Então, é uma obra que fala muito sobre isso, fala sobre como os indígenas, eles entendiam, eles tinham uma organização social, religiosa própria, essa cosmologia indígena também pode ser cobrada sobre como que era essa organização deles, né, sobre essa diversidade dessas concepções de arte, porque a gente está falando de uma arte plumária, ou seja, uma arte feita a partir de penas. Né? Então, é o entendimento de que a nossa identidade cultural, ela se dá também através disso, através dessa valorização dessas obras, né? Desse tipo de trabalho. Né? Então, esse manto, agora ele faz parte aqui do Brasil, ele foi repatriado. Ele ainda não foi exposto desde que foi repatriado, né? O Museu Nacional ainda está em reforma, né? Não tem previsão exatamente, assim, já houveram várias de que seria inaugurado em 2023, 2026, 2030, enfim. Então, o que se sabe é que desde do ano passado, se não me engano, no começo do ano passado, ou final de 2024, uma parte do Museu Nacional já foi reaberta. Né? E aí foi lá que foi exposto o Tupinambá, o manto, mas dentro de uma cerimônia, de um evento reservado ali, só para ter esse evento mesmo e divulgar que o manto voltou e tudo mais, que faz parte de uma política do próprio governo, enfim, e de valorização da nossa própria cultura. Então, é importante a gente pensar um pouco sobre esses significados religiosos, políticos. Muitas esferas interessantes que aparecem ao longo da matriz toda, aqui nas artes e para além de todos os textos que a gente vai analisar aqui, e que aqui tá pronto, mastigado, tá mastigado, posto. Exatamente, assim, e sobre essa obra, assim, a gente tem principalmente essa característica, assim, porque ela é uma obra que fala muito sobre uma importância. É a história da obra, né? É a história da obra, e de uma certa forma, o resgate da identidade cultural do grupo Tupinambá, porque nem eles próprios tinham mais conhecimento, enfim, dessa obra. Perdeu, né? A oralidade foi interrompida. Exatamente, a técnica foi interrompida, era um símbolo. É a mesma coisa de roubar a coroa da coroa inglesa, entende? Assim, então, era esse tipo de importância que essa obra tem para a época, e a gente não sabe exatamente quando que essa obra foi produzida, né? Essa obra, isso aconteceu, esse roubo, vamos dizer assim, ou essa troca, esse presente que foi dado do manto, aconteceu ali no século XVII. Sabe-se que o manto Tupinambá, que veio para o Brasil, estava com o Museu Nacional da Dinamarca desde 1689, mas acredita-se que esse manto foi produzido antes disso. Então, é um manto ali de mais de 300 anos. Já, ele é um manto de mais de 300 anos aí, com certeza. Talvez 350, enfim. Agora os pesquisadores vão ver, vão fazer análise. Agora vai ser possível estudar. Estudar para poder saber, para poder entender a técnica, para poder saber quando que ele foi produzido de fato.
mas é importante a gente entender também que a importância desse manto e de que ele é um, entre outros 11 que estavam lá, e esse é o primeiro que veio, só mostra, na verdade, que esse resgate da nossa cultura e dos nossos elementos culturais, ele é um processo também globalizado. O Egito tem feito muito isso. Né? O Egito inaugurou recentemente um museu gigantesco. Então, esse processo... A descentralização, ela está acontecendo culturalmente também. Tá todo mundo... Deixa eu pegar o que era meu aqui que vocês levaram embora. Exatamente. Os egípcios aqui no Brasil. Então, essa importância da vinda dessa repatriação desse manto, essa restituição ou repatriação, ela tem essa característica. Então, pensem como que isso pode cair na prova do país de vocês, pensando um pouquinho sobre essa questão da região, geograficamente, a tribo Tupinambá ocupou ali praticamente todo o litoral brasileiro, né? Desde a Bahia, ali, a Baía de Todos os Santos em Salvador, passando pelo Recôncavo Baiano, até o Rio de Janeiro mesmo, toda aquela parte ali, tudo era a tribo Tupi, né? Era o grupo Tupi, junto com eu esqueci o nome dos outros, mas eram os Tupinambás, eu esqueci o nome dos outros, não vou lembrar agora. Mas eles eram os mais importantes, os tamoios, tá? Tanto os tamoios quanto os tupis, eles eram os mais importantes. Tanto que tupi significa o índio por excelência, o povo por excelência. Tupi é povo, Nambá é tipo o maior dos povos. Então, por isso que a gente fala tanto da tribo Tupinambá, porque realmente era o grupo étnico maior aqui dentro do Brasil, e os tamoios significa o avô de todos. Então é como se fosse herança, né? A origem e a herança mesmo cultural vinda do Brasil. Então é importante a gente pensar nesses aspectos também. Muito obrigada por essa análise, prof. Valeu, gente. Tchau, pessoal. Até o próximo episódio.